Querida igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe ricamente sua vida, sua família e dê a todos nós uma feliz Páscoa. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por essa data tão especial, quando de uma forma especial nós também lembramos o sacrifício de Jesus em nosso lugar, Pai. Obrigado pelo teu tão grande amor para com cada um de nós. E prova deste amor é que hoje aqui estamos, ó Pai, juntos, te adorando, aos teus pés, te agradecendo pela tua obra em nosso favor. Fala agora conosco, ó Pai, por meio da tua palavra, sobre a morte sacrificial de Jesus. Que possamos, ó Pai, sair daqui alimentados, tocados, abençoados pelo Senhor, pela tua palavra. Usa-nos para a tua glória. Somos vasos de barro, imperfeitos, mas que o Senhor nos tome pela tua mão e na força do teu Espírito, o Senhor fale conosco, Pai. Assim nós choramos, na tua inteira dependência, em o nome de Jesus. Amém. Querida igreja, vamos abrir a Bíblia em Isaías, profeta Isaías, capítulo 52, a partir do verso 13. Isaías 52, a partir do verso 13. Não sei como está a divisão da sua Bíblia, mas as Bíblias mais novas já trazem a divisão certa. Nós temos uma seção completa aqui, que começa no versículo 13 de Isaías 52 e termina no verso 12 de Isaías 53. Essa é a seção completa do texto que nós temos aqui. As Bíblias mais modernas, elas já respeitam essa divisão. Às vezes as divisões de capítulos e versículos das nossas Bíblias nos confundem. As divisões começaram a ser feitas 1000 anos depois de Cristo. Foi algo que foi feito também quase que aleatoriamente, sem critérios muito bem definidos. Então, alguns textos nós nos perdemos por causa das divisões que temos nas nossas Bíblias. Mas a seção é essa. Começa em capítulo 52, versículo 13, vai até o 15. Aí Deus fala. Deus está falando sobre o seu servo sofredor. E depois, no capítulo 53, continua. E do versículo 1 ao versículo 10, o povo fala acerca do servo sofredor. E depois, no verso 11 e 12, Deus volta novamente a falar sobre o servo sofredor. Na maioria das nossas Bíblias, o título dessa sessão é O Sofrimento Vicário do Servo do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar. Então vamos iniciar a leitura lendo inicialmente as palavras do próprio Deus acerca do servo sofredor, 52, verso 13 a 15. Deus então diz: Eis que o meu servo procederá com prudência. Algumas Bíblias usam a palavra sabedoria. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmam muitos à vista dele. Por quê? Pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Essas são as palavras do próprio Deus acerca do servo sofredor. Mas por que o servo vai proceder com prudência ou com sabedoria? E por que esse servo sofredor vai ser sobremodo exaltado? É isso que nós vamos tentar responder à luz do texto que nós temos. Algo que nos
nos salta aos olhos ao lermos esta sessão é a questão daquilo que de pior já aconteceu ao homem, à humanidade. O pior problema do ser humano não é a depressão, não são as doenças, não são, de fato, as misérias que nos assaltam, mas o pior que já aconteceu à raça humana foi o pecado, a queda. Foi a pior tragédia que já aconteceu à humanidade. Não foi a Primeira Guerra, não foi a Segunda Guerra, mas foi justamente a queda. Nesse capítulo 53, ele tem 12 versículos. A palavra pecado e os seus correlatos aparecem nesses 12 versículos 12 vezes. 12 vezes nós vamos encontrar aqui a referência ao pecado. Foi justamente por causa do pecado que o ser humano ficou o quê? Separado de Deus. Perdeu o privilégio de ser chamado filho de Deus. E por causa do pecado, o ser humano ficou sob a condenação da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Essa é a condenação da quebra da lei. E no momento que Adão e Eva quebraram a lei, eles ficaram sob condenação, que é a própria morte. E com isso, irmãos, Deus entregou o homem à sua própria sorte. Como diz Romanos, às suas próprias paixões. E o homem se tornou um ser desviado de Deus. Olha aí no capítulo 53 de Isaías, o versículo 6, a parte A. Ele então nos diz, o povo olhando para trás, então, e refletindo sobre o servo sofredor. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Não tinham pastor, não tinham guia, não tinham luz, estavam em trevas, como diz Paulo, como que andando, tateando, tentando achar o caminho. A pior coisa que pode acontecer ao ser humano é ele ser entregue à sua própria sorte. E por causa disso, o homem ficou desviado de Deus. Mas a iniquidade que nos condenava à morte, Deus, por causa do seu grande e imensurável amor, o que nos diz a parte B do verso 6. Mas o Senhor, Yahvé, Deus, fez cair sobre ele, sobre o servo sofredor, a iniquidade de todos nós. No servo sofredor convergiu a iniquidade de todos os homens. Tudo que estava na nossa conta, que contava como dívida de condenação, Jesus tirou da nossa conta e imputou a Cristo Jesus. Ali na cruz do Calvário, todos os nossos pecados estavam convergindo para Ele. E a pergunta que fazemos é, quem é esse servo sofredor de Isaías 53? Essa foi a pergunta que o eunuco fez a Filipe, conforme temos o relato de Atos lá em Lucas. Deus disse para Filipe ir, porque ele tinha uma função a cumprir. Ele tinha que falar com o eunuco. O eunuco era um alto oficial de Candance, que era a rainha dos etíopes, e ele era superintendente de todos os seus tesouros. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Filipe, então, vê o eunuco passando na sua carruagem, e o eunuco estava lendo o livro de Isaías. E aí Filipe vira para o eunuco e diz para o eunuco, você entendes o que lês? Veja o que o eunuco estava lendo. Ele vai citar Isaías 53, 7 a 8. Atos 8, 32 a 35. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então
o eunuco disse a Filipe: Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele está falando de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem de Isaías 53, ele anunciou-lhe a Jesus, as boas novas. Toda a Escritura está falando de Jesus. Jesus disse: examinais as Escrituras, todo o Antigo Testamento, porque elas testificam de mim, elas estão falando de mim, elas estão dando testemunho de quem eu sou. E nesse texto de Isaías, um texto escrito 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, nós temos aqui uma profecia nesse cântico. Esse texto é um cântico e temos aqui uma profecia que anunciava a vida, a obra, a morte e a ressurreição de Jesus. E nós vamos encontrar nos evangelhos essa profecia sendo cumprida e relatada a nós nos mínimos detalhes que Isaías, 700 anos antes, descreveu nesse texto. Filipe, então, vai dizer a eunuco que Isaías 53 está falando sobre Jesus. Diz respeito às boas novas. E esse texto de Isaías 53, irmãos, ele é muito importante. Ele é muito citado. No Novo Testamento, esse texto é citado 7 vezes diretamente. E indiretamente ele é citado 20 vezes no Novo Testamento. No finalzinho do capítulo 52, então, diz Deus: eis que o meu servo procederá com prudência, ou sabedoria, será exaltado e elevado, será muito sublime. Nos diz, então, Isaías, que este servo trará salvação a todas as nações. Ele restaurará Israel. E quando ele fizer isso, ele será extremamente honrado aos olhos do Senhor. Ele será exaltado pelo que ele irá fazer. E o servo fará exatamente aquilo que Deus determinou e planejou para que o servo sofredor fizesse. Jesus sofreu por nós, e foi o seu sofrimento que nos trouxe salvação. Essa primeira parte do texto, irmãos, se você observar na sua Bíblia, nos fala que Jesus foi desfigurado. Desfigurado. Quase não se conseguia ver nele um ser humano. Tamanha foi a sua desfiguração. Isaías nos diz que todos que olhavam para ele ficariam espantados com o que iriam ver. A Bíblia NVI fala que ele se tornou irreconhecível como homem. Mas foi justamente isto, que trouxe a purificação dos nossos pecados e de todas as nações. E é por isso, amada igreja, que o versículo 13 do capítulo 52 fala que Deus iria exaltá-lo sobremaneiramente. Isaías nos diz que ninguém creu que este servo sofredor seria o braço de salvação de Deus. Ninguém creu. Quem creu na nossa pregação? Ninguém creu. Porque o povo esperava um libertador político, um herói nacional, que os libertasse do domínio do Império Romano, lhes dessem a liberdade política que eles tanto aguardavam e ansiavam. E agora, em Isaías 53, o povo olha para trás e vê que esse servo era de fato o servo do Senhor, que iria trazer a salvação e a libertação para Israel. O versículo de número 1 de Isaías 53 fala: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, quem diria que o Senhor estava agindo por meio desse servo sofredor? Quem teve o discernimento de que Deus ali estava agindo? Estava ali na frente, mas ninguém entendeu, ninguém creu. Eles não tinham olhos para ver. Por que eles não tinham olhos para ver? O que eles viam? A Isaías nos mostra o que o povo via, e o povo fala o que eles viam. Verso 2 e 3. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, e olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que agradasse.
Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, homem de dores. As nossas dores estavam sobre Jesus. E quem sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. A Bíblia, quando fala renovo, aqui é um renovo tenro. O que é um renovo tenro? É um broto indesejável que nasce na base da árvore. Ele não produz nada, ele não tem valor nenhum. É assim que os homens viam Jesus. E diz, uma raiz na terra seca. Uma raiz na terra seca não tinha nada para oferecer. Era inútil. O solo é estéril, pouco promissor. Aí lembramos daquela frase, pode vir alguma coisa boa de uma terra seca? Aí encontramos lá no Evangelho, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael pergunta para Filipe. Por isso os homens o repudiaram, não lhe deram atenção, porque ele não se parecia com a ideia que eles tinham de um rei libertador, de um Messias libertador. Eles não tinham olhos para ver o Messias, mas depois, Isaías vai falar no capítulo 6, que agora eles sabem quem é o servo sofredor, sabem a verdade. E vai dizer por que Deus afirma que o servo vai agir com sabedoria e Deus irá exaltá-lo sobremaneiramente. O servo será exaltado, irmãos, porque o sofrimento traz salvação. O sofrimento de Cristo. E é por causa do seu sofrimento, em nosso lugar, que nós fomos salvos e libertos pelo servo sofredor. Deus, então, no capítulo 52, fala do seu servo, e no capítulo 53, o povo reconhece quem é o servo, e no capítulo 53, verso 11 e 12, Deus volta novamente a falar do seu servo. Quero deixar aqui, então, depois dessa introdução, duas grandes verdades que esse capítulo 53 nos apresenta. A primeira é que o ser humano é um pecador, mas o sangue de Jesus nos purifica de toda iniquidade. Louvado seja Deus por isso. O texto nos diz que a iniquidade que estava sobre nós, Jesus tomou sobre si. Deus tirou tudo aquilo que nos condenava, tirou da nossa conta e imputou a Jesus. Versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido de Deus. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluias, glória a Deus. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías nos mostra que Jesus, o servo sofredor, deu a sua alma como oferta pelo pecado. Veja o verso 10. Quando ele der a sua alma como oferta pelo nosso pecado. O nosso pecado que fez separação entre nós e Deus, conforme Isaías fala em Isaías 59, 2. E essa foi a causa de Jesus ter morrido. Por causa do nosso pecado, Jesus morreu na cruz. E dessa forma, irmãos, a cruz nos humilha, porque a cruz se apresenta para nós como juízo de Deus daquilo que os homens se orgulham, juízo de toda a glória humana, juízo de pensarmos que o homem é um ser bom. A cruz humilha o homem, a cruz revela a depravação total de todo ser humano. A cruz revela o nosso estado caído, e, por conseguinte, nossa total incapacidade de nos aproximarmos de Deus por nós mesmos. A não ser que Deus se aproxime de nós, nós nunca teríamos condições de nos aproximar de Deus. Porque o pecado, ele quebrou toda a relação do homem com Deus. O pecado separou o homem de Deus. Mas há esperança. E Isaías, no verso 15, na parte A, ele fala que o servo sofredor, ele aspergirá
muitas nações. Aspergir era o que o sacerdote fazia para a purificação e para o perdão dos pecados. E aqui Jesus, ele age como sacerdote, mas Jesus é, ao mesmo tempo, o sacerdote e ele também é a oferta pelo pecado. Jesus, com seu sangue, ele aspergiu, purificou a cada um dos seus. E com isso, o capítulo 52, 15b, nos diz: os reis calarão a boca por causa dele. Os reis calarão a boca por causa dele. E verão o seu trabalho. Lembram do etíope, alto funcionário de Candance, rainha da Etiópia, um homem poderoso, se calou diante da palavra do Senhor. E a ideia deles se calarem diante do servo sofredor é porque eles reagem com reverência e adoração àquilo que o servo fez por eles. Então, Isaías nos mostra que os reis gentios se dobram reverentemente diante da bênção salvadora e perdoadora do servo. Todas as nações da terra serão purificadas com o sangue do Cordeiro. E aí encontramos no Novo Testamento João Batista, quando vê Jesus, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, amados, Isaías está nos mostrando quão grande era o nosso pecado e quão grande foi a obra de Jesus para nos perdoar. E por isso, o servo do Senhor agirá de forma sábia e será exaltado de forma soberana. Em segundo lugar, portanto, o texto também nos mostra que Jesus morre em nosso lugar e por nossa causa. Veja aí na sua Bíblia. Leia aí, acompanhe comigo a leitura. Veja o verso 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Foi por nossa causa, por causa das nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, ou seja, o castigo que nós merecíamos e não Cristo merecia, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O verso 8, na parte B, diz: porquanto ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi ferido. Ferido por Deus. E no versículo 11 e 12 nos mostra a sua obra vicária, ou seja, substitutiva, em nosso lugar. Veja o verso 11. Justificará muitos. Não diz a todos, diz a muitos. E no momento que ele fala que vai justificar a muitos e não todos, nós já partimos aí de uma premissa de que isso significa que ele está morrendo por alguns e não por todos. Porque as iniquidades deles levará sobre si, desses muitos. Verso 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. E diz ainda: e levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amada igreja, o povo havia assumido que o sofrimento do servo era por causa de algo que ele tinha feito de errado. E o povo achava que ele estava sofrendo da forma como ele estava sofrendo justamente por causa disso. E Deus então o estava punindo fisicamente por causa disso. Deus o estava golpeando e afligindo-o. E o povo estava certo em uma coisa apenas. O povo estava certo sobre quem estava golpeando o servo sofredor e afligindo-o, que era o próprio Deus. Mas o povo não estava certo em relação ao motivo pelo qual Deus estava golpeando o seu servo. Deus não o golpeava por causa de algum pecado nele, por causa de alguma falta nele, mas Deus estava golpeando por causa dos nossos pecados. Por causa das nossas iniquidades, por causa da condenação que pairava sobre nós. E aqui o texto diz que Jesus tornou as suas feridas, as minhas feridas como suas feridas, e Jesus toma as feridas, e nós recebemos a cura. Aleluia, glória a Deus. Cristo morreu na cruz
por nós. Paulo frequentemente, não vou ler os versículos, são vários, dezenas de versículos que Paulo cita. Quando ele fala da morte de Cristo, ele sempre fala que tudo que Cristo fez foi por nós. Um texto, Gálatas 3,13. Paulo nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus morreu naquela cruz no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, no lugar daqueles que Ele quis salvar. Por isso falamos que a morte de Cristo foi vicária. Vicária quer dizer substitutiva. Vicários vem de vice, aquele que assume o lugar do outro, um vice-gerente, um vice-presidente. Daí vem essa palavra vicária, de onde temos na nossa língua portuguesa a palavra vigário. Ainda que a Cúria Romana queira arrogar o direito do Papa ser o santo vigário de Cristo aqui na terra, na sua Constituição aparece isso com todas as letras, inclusive na Lumen Gentium, aonde isso é muito notório. E nos mostra, então, o Papa como sendo o vigário de Cristo. Isso por causa de Pedro. Pedro não levou sobre si as nossas dores. Pedro não morreu, não ressuscitou ao terceiro dia. Pedro não foi crucificado naquela cruz em meu lugar. Pedro negou o Senhor Jesus. Pedro era um pastor de almas, ele era um discípulo de Jesus, um homem como nós. Só existe um vigário, e esse vigário se chama Jesus Cristo. E o Gólgota, o altar onde o Cordeiro de Deus foi imolado em nosso favor, ali na cruz, o Cordeiro de Deus estava sendo imolado em nosso favor. E louvado seja Deus, porque esta oferta foi aceita por Deus como um aroma suave e agradável. E Deus se satisfez, e Deus se sentiu realizado e satisfeito com a obra do seu servo sofredor. Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a boca. Ele, como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ou seja, Jesus foi de livre e espontânea vontade para o sacrifício. Ninguém matou Jesus, não foram os judeus que mataram Jesus, não foram os romanos que mataram a Jesus, não foram os políticos nem os religiosos que mataram a Jesus. Jesus se entregou, foi voluntária, e a oferta para ser aceita, ela tinha de ser voluntária. Se não fosse voluntária, a oferta não era aceita. Jesus disse lá em João 10:17, ninguém tira a minha vida, eu a dou, espontaneamente eu a dou. E eu a retomo. O pastor Irving Lutzer, pastor da igreja Moody, nos Estados Unidos, escreveu um livro muito bom chamado Os Brados da Cruz. Nesse livro, o pastor Irving nos diz que Jesus se crucificou. Jesus se doou em nosso favor. Olha o que Isaías 53:10 diz. Quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado. Jesus se deu. Nós não tínhamos condições de ofertar a Deus a fim de termos a nossa dívida quitada. Só Jesus tinha condições de fazer isso. Jesus fez isso por nós, porque só um Deus, como Jesus, o Filho de Deus, teria condições de satisfazer o próprio Deus. Nós somos a causa da sua morte. Aqueles pelos quais Cristo foi entregue, graças a Deus, estão justificados. Jesus na cruz substituiu aqueles que ele mesmo quis salvar. Por isso, John Owen, teólogo puritano, que todos nós conhecemos, sobre isso ele nos diz: aquilo que Cristo obteve na cruz não pode ser separado daqueles para os quais ele obteve. E Irving Lutzer, no seu livro, ele diz: por isso,
Aqueles que não estavam lá na cruz morrerão pelos seus pecados. E graças a Deus que Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Por isso, amados, o servo do Senhor, Jesus, nos diz, ele agiu sabiamente, de forma prudente, e por isso ele será exaltado soberanamente, porque Jesus morreu em nosso lugar e por nossa causa. Louvado seja Deus. Eu quero concluir, e eu concluo com os últimos versículos. Versículo 10, 11 e 12. Vamos concluir. O verso 10 nos diz, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e de sua alma, e ficará satisfeito. Jesus morreu sem deixar filhos, mas Deus iria fazer a sua prole prosperar. Por meio da sua morte, um tipo diferente de filhos nasceu. Uma descendência espiritual de filhos e filhas de Deus. E Deus também diz que ele prolongaria os seus dias. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, prolongando seus dias até a eternidade. E Jesus, aqui o texto diz, ficou satisfeito, porque ele cumpriu plenamente a vontade de Deus. O sofrimento do servo nos trouxe salvação. Por isso Deus exaltou o seu servo pelo seu trabalho. Verso 12, o último versículo. Então aqui Deus está falando, e ele começa a falar a partir da metade do verso 11. Então começamos com Deus falando, terminamos com Deus falando acerca do seu servo. Então aqui termina então Deus falando, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus aqui, irmãos, por fim, ele é apresentado como poderoso e vencedor. E nos mostra aqui Jesus recebendo os homens como galardão. Ele enfrentou a morte, venceu a morte, e na sua vitória nós temos a vida eterna. Nós somos esse despojo que Isaías está falando. Nós somos o despojo de Jesus. Nós somos a parte da vitória de Jesus. Louvado seja Deus por isso. E ele termina, e pelos seus transgressores intercedeu. Jesus, como sumo sacerdote, intercedendo pelo povo, ele está à direita de Deus e ele intercede por nós. Terminamos com Filipe. Filipe, então, explicou as boas novas para o eunuco. E ele explicou as boas novas de Jesus. E ele disse, Jesus é o servo do Senhor, que será grandemente exaltado, porque o seu sofrimento por nós e em nosso lugar nos trouxe salvação. Amada igreja, termino aqui. Lembrem-se sempre, a sua morte nos trouxe o perdão, mas absolutamente nada além ou aquém disso, apenas a morte de Jesus. A sua morte nos trouxe a reconciliação com Deus, somente isso, mais nada além ou aquém disso, mais isso. A sua morte nos trouxe vida, nada mais nos poderia trazer vida senão a morte de Cristo Jesus. Sua morte foi vicária, substitutiva, ele faz isso no meu lugar. O fato dele ter me substituído me inocenta, me justifica. E quando Deus olha para mim, apesar de eu me ver um pecador, um vaso de barro, imperfeito, mas quando Deus olha para mim, Deus me vê vestido com as vestes de justiça de Cristo Jesus, coberto pelo sangue do Cordeiro, lavado, remido e purificado. Ele garantiu o perdão dos meus pecados. Lutero então vai dizer que é apenas ali na cruz de Cristo que nós temos a redenção. Ali e em nenhuma outra parte.
Essa salvação, irmãos, eu jamais poderei perder. Você jamais poderá perder, porque essa salvação não foi baseada em obra humana, mas em obra divina, na obra de Jesus Cristo, na obra do servo sofredor. Deus, por meio da obra de Cristo na cruz, Ele garante a minha e a sua salvação. Isso é graça. Amada igreja, esse foi o trabalho do servo do Senhor. O trabalho que Jesus realizou sabiamente. E o trabalho que Ele fez cumprindo tudo aquilo que Deus tinha para Ele realizar. Por isso Jesus foi exaltado. E por isso Jesus, Ele é a nossa Páscoa. E por isso Jesus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso grande Salvador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Pai amado, obrigado, Pai, porque se não fosse Jesus eu não estaria aqui, Pai. Obrigado, Pai, porque se eu tenho vida e eu tenho a esperança da vida eterna, é por causa da obra de Cristo em meu favor, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor prova o teu amor para conosco. Pelo fato de Cristo Jesus ter morrido em nosso lugar, quando nós ainda éramos teus inimigos, estávamos separados de ti, condenados. Mas Cristo morreu por estes, por mim, pelos meus irmãos. Obrigado, Deus. Obrigado pela nossa Páscoa. Obrigado pelo Cordeiro Pascal. Obrigado por Jesus. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom.